Começa agora mais um programa aqui na sua TV Santa Luzia, em Lusiânia, Goiás, para todo o Brasil. Hoje falaremos sobre um dos documentos mais importantes do nosso século. Qual? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quais são esses direitos? É uma realidade ou uma utopia? Fique ligado. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, fique à vontade. Você que está aí na sua Smart TV, computador, notebook, tablet, fique à vontade, seja bem-vindo ao programa. Karine, qual a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos e como surgiu? Bem, Luiz, para a gente falar da origem da Declaração dos Direitos Humanos, a gente precisa fazer uma viagem ao túnel do tempo. Lá para 1948, né? Exatamente. E eu vou pedir para você e quem está nos assistindo fazer essa viagem comigo. Nós vamos para esse período. Aperta o cinto aí. Isso. Vamos entrar no carro e a gente vai lá para 1948. Até mesmo antes, tá? Para a gente entender um pouquinho o contexto histórico do surgimento dessa declaração. Nesse momento ali que vocês estão comigo nessa viagem, o que nós estamos vendo? Um mundo em guerra. Segunda Guerra Mundial. Infelizmente não é um local bom, está num momento triste porque mais de 55 milhões de pessoas estão mortas, estão sendo mortas. Então nós temos de 55 a 70 milhões de pessoas, várias atrocidades ocorrendo, conflitos, né? Por quê? Em decorrência da guerra. E nós tivemos ali também, estamos vendo, né, que já que estamos viajando, Holocausto. Então, vejam que nós estamos num momento de conflitos, de guerra, em que várias vidas estão sendo perdidas, sonhos estão sendo devastados também, o mundo está com medo. E aí, diante disso, o que acontece? Nós temos países se unindo para formar uma organização, que é o que nós chamamos de Organização das Nações Unidas. Essa organização, formada por vários países membros, o que eles fizeram? Eles pensaram, a gente precisa mudar esse cenário, a gente tem que evitar acontecer futuras atrocidades como essa. E até a gente já questiona como o ser humano pode ser tão cruel, né, nesse cenário, e pensar esse tanto de mortes. E aí, esses países preocupados, o que eles vão fazer? Se reunir. Onde? Em Paris. Neste exato momento, nós estamos aonde? Em Paris. Há exatos 71 anos. Na verdade, amanhã comemora, né? Esses 10 de dezembro de 1948 em Paris. Essa Organização das Nações Unidas, eles anunciaram uma declaração. Temos aqui um dos documentos mais relevantes elaborados por líderes mundiais, que é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nesse cenário de conflitos, de medo, em que vários países, líderes mundiais se organizam, nós temos aqui o surgimento, o nascimento de uma declaração, um dos documentos mais imponentes, mais relevantes, elaborado por esses líderes mundiais. Foi essa declaração. O que trata exatamente essa declaração? O que se trata? Então, Luiz, para que eu possa falar sobre do que trata essa declaração, primeiro eu preciso explicar o que são direitos humanos. Afinal de contas, nessa declaração nós vamos ter ali abordando sobre direitos humanos. E o que são esses benditos direitos humanos, né? São direitos inerentes a todo ser humano. O que quer dizer inerente, Karine? Só o fato de você nascer, você já tem esses direitos. Você já merece esse direito. Já entendeu? Estão assegurados. Né? Já vai estar assegurado, já deve pelo menos estar assegurado, né? Então são direitos
inerentes a todo ser humano, eles são inalienáveis. Eu vou falar algumas palavrinhas difíceis aqui, mas não esquenta não que eu vou explicar. São inalienáveis, são imprescritíveis, são universais e são naturais. Por fim, o que são esses direitos humanos? Imprescritíveis, não prescreve, não vai embora com o tempo, daqui 10 anos acabou esse direito. Não, você vai ter ele para sempre, não prescreve. Você não vai perder esse direito. Inalienável. Você não pode simplesmente se dispor, vou vender. Não, é o seguinte, eu tenho aqui um direito à vida. Que tal você comprar minha vida? Pode? Não pode. Então, eles são universais também, porque é para todos. São para todos. Esses direitos são para todos. E nós temos aqui o quê? Eles são naturais. Por quê? É decorrente da natureza humana. Então, já que eu já sei o que são direitos humanos, e aí, qual a relação dele com a Declaração Universal? Nesse documento, aí agora eu cito alguns desses direitos, nós temos direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação, saúde, muito bem lembrado. Então, nós temos nessa Declaração Universal tratando justamente desses direitos humanos. Então, nós temos aqui um documento, um instrumento internacional, que ele busca o quê? Fazer com que cada órgão, cada estado, os cidadãos venham a fazer ao máximo para que sejam cumpridos, sejam estabelecidos esses direitos, né? Façam valer mesmo esses direitos. E também nessa declaração nós vamos ter o quê? Buscar que os estados e os cidadãos busquem meios para que esses direitos realmente sejam efetivados, sejam cumpridos. Respeitados. Respeitados para todo ser humano. Muito bem. Inclusive, até você trouxe aqui a carteira de trabalho. Sim, né? Uma curiosidade. E bem, antes mesmo da gente mostrar aqui da carteira de trabalho, tem um ponto interessante nessa declaração, que ela foi a primeira declaração a trazer esses direitos humanos de forma realmente universal, que é o quê? Para todo mundo. Alguém uma vez me perguntou, Karine, é para todo o país? Para todos os países? Para todos os cidadãos? Para todos os seres humanos? Sim, para todos. Pelo menos deveria ser, não é? Não somente aqueles que fazem parte da ONU. Não, o certo é para todos. Só que, lógico, aqueles que são membros, são os países membros que fazem parte da ONU, esses mais do que devem cumprir, ou deveriam cumprir e seguir esses direitos, né? Colocar esses direitos em prática, né? E aí, voltando aqui à carteira de trabalho, uma curiosidade, talvez quem tenha a carteira de trabalho antiga vai ver ou nunca prestou atenção, se já prestou atenção, bacana, parabéns. Logo na primeira página, nós temos aqui um trecho da Declaração Universal que vai tratar especificamente sobre o direito do trabalho. Não é? Só para a gente ler um trechinho aqui. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Olha, gente, está aqui constando na nossa carteira de trabalho. Vamos fazer valer esse direito. Um dos artigos, né? Porque na verdade são quantos artigos? São 30, né? Muito bem colocado. Essa declaração, ela possui 30 artigos. Ela tem um preâmbulo, que é que a gente fala a cabeça, o início da declaração, para ficar mais fácil o entendimento, né? Que tem ali, vai nortear algumas orientações acerca da declaração. E a declaração, essa declaração tem... Eu trouxe uma colinha aqui, tá? Você pode ficar à vontade aí. O importante é difundirmos aqui o conhecimento, informações para os nossos internautas e telespectadores. Tá. E essa declaração tem força de lei? É uma espécie de constituição? Como se explica isso? Muito bem. Essa pergunta, na verdade, é a dúvida de muita gente. A declaração, ela não tem força de lei. Não. Diferentemente do que a gente possa imaginar, a declaração ela é uma recomendação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então,
Mas aí você vai e me pergunta, Karine, mas então os países não precisam cumprir, seguir? Na verdade, os países que fazem parte da ONU, que aceitaram esse compromisso de fazer parte ali, de lutar contra as atrocidades e buscar a paz, né? A segurança do mundo, esses países, a partir do momento que eles passaram a fazer parte ali dessa organização, automaticamente eles já têm que passar a cumprir essas outras normas, né? Eles têm que seguir essas outras recomendações. Então, nós temos aqui uma declaração que ela não tem força de lei, ela não é vinculante, não tem força obrigatória, porém, e há divergências, tá? Nós temos estudiosos aí que acreditam e dizem que tem sim força de lei. Mas, enfim, se a gente for separar aqui, nós temos duas vertentes, nós temos dois entendimentos doutrinários. Um dos que acreditam que ela tem força de lei e dos que acreditam que não. Porém, é mais pacífico, é mais um consenso geral que ela não tem. Por quê? Nós não estamos diante de um tratado, de um acordo, um pacto, um protocolo. Nós estamos diante de uma resolução que foi promulgada pela ONU. E foi um marco histórico, né? Foi um marco histórico, sim, e agora completando esses 71 anos, né, de busca pelos direitos humanos, e é isso. E o que são direitos humanos e para que serve? Para que serve essa declaração? Então, como eu disse, os direitos humanos, a gente já reforçando aqui novamente, são esses direitos inerentes a todo ser humano, são inalienáveis, imprescritíveis, são universais. O exemplo é direito à vida, à liberdade, um dos exemplos, né? Nós temos aí a saúde, a educação como direitos humanos. Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho voltarei com mais perguntas para a advogada Karine Guimarães. E você, continue conectado na sua TV Santa Luzia. Viação Goiás, locação de veículos para fretamentos e excursões, ônibus com ar-condicionado e DVD. Há 20 anos oferecendo conforto e segurança para os nossos passageiros. Faça seu orçamento através do nosso site ou pelo telefone. Viação Goiás. Na Agropedrosa, você encontra peças agrícolas, ferramentas em geral, roçadeiras, motosserras, lubrificantes, baterias e muito mais. Além de equipamentos de irrigação, jardinagem, mangueiras, tubos e conexões. Fabricamos mangueiras hidráulicas, temos cordas e um grande estoque para melhor atendê-los. Tudo isso e com um atendimento personalizado. Agropedrosa, da cidade ao campo, a mais completa. Desde os tempos atrás até hoje em dia, o Café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o Café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor. É o café de verdade, o Café Luziânia tem mais qualidade. Estamos de volta com o seu programa. Você que acabou de se conectar, seja bem-vindo. Hoje falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebendo aqui a advogada Karine Guimarães. Karine, no bloco anterior, você respondeu aí sobre a pergunta se a declaração tem força de lei. Certo. Já que não tem força de lei, agora falando como cidadão. Falando como cidadão. Quem fica da impressão que é tipo banal. Banal, não tem valor. Já que não tem força de lei, então como é que eles vão cumprir? Né? Não, muito bem. É interessante a sua pergunta. Como que fica nesse caso? O seguinte... Vamos voltar aqui em como que foi fundada a organização, a ONU. Ali os países, atualmente nós temos 198 países membros da ONU. Esses países, eles não foram obrigados a fazer parte da ONU. Eles ingressaram nessa organização por
vontade própria, de forma voluntária, sem pressão, né, por interesse mesmo. Então, de forma voluntária, eles também estão aceitando a seguir essas outras recomendações. Porém, por mais que tenha sido feita essa declaração num período de conflito, naquele momento ali em que os países queriam buscar a paz mundial, a segurança mundial, embora tenha sido feita essa recomendação em forma de resolução, que é o caso da declaração, ela deve ser cumprida na íntegra por todos os países, especialmente os países membros, né, que foram os que aderiram à Carta, são signatários, assinaram a Carta das Nações Unidas, que também lá já consta acerca dos direitos humanos. Então, de certa forma, embora não tenha tecnicamente falando força como sendo um tratado, mas ela tem sim que ser cumprida. Afinal de contas, são direitos básicos que todos nós necessitamos, né? Que é o que a gente quer, que a gente almeja. Então, realmente tem que ser cumprido, deve ser cumprido, e esses países, Estados-membros, têm sim que fazer o possível para colocá-los em prática, em efetividade, né? Até porque, de acordo com a declaração, há vários princípios, né? Morais, valores. Isso, e aí a gente até já parte... Que enaltece o ser humano. Isso, nós temos a declaração, ela vem de também um contexto em que nós tivemos a Revolução Francesa lá em 1789, que veio com alguns ideários iluministas de igualdade, liberdade, fraternidade, e serviu aí para que surgisse essa declaração com base nesses entendimentos, nesses pensamentos que já tínhamos antes, né? E aí a gente juntou tudo para colocar o quê? Nessa declaração. E além dos direitos que a gente já havia falado, a gente não pode esquecer de que temos também, falando ali na declaração sobre que ninguém será submetido à escravidão, à tortura. Por que em relação à tortura? Porque não queríamos mais ter aquelas atrocidades, futuras atrocidades que vivenciamos naquele período em que viajamos, né? Lembra que você viajou comigo na história? Vamos lá em Paris. Isso, nós estávamos em Paris, né? Muito legal. E aí, então, com base nisso, e mais. Então, nós tivemos essa Revolução Francesa, que serviu como uma base para que tivéssemos a Declaração Universal, para que inspirasse na realização, criação dela. E, posteriormente, a Declaração Universal, esses países que assinaram, signatários da ONU, eles se utilizaram da declaração para elaborar suas próprias constituições, né, que é o caso, inclusive, do Brasil. Você já deu uma lida em alguns artigos da Constituição? Sim. Acho que já, né? Sim, sim. Quem está assistindo, se não leu, por favor, abra também a Constituição, muito importante. Afinal de contas, são nossos direitos, seus direitos. Conheça seus direitos. E você vai ver lá que logo no começo da nossa Constituição tem ali artigos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já que você citou aí o nome do Brasil, como se deu a participação do Brasil nesse cenário? Bem, o Brasil, que bacana, o Brasil sempre foi bem ativo nessa participação, nessa luta, essa busca para consagrar a paz, a segurança, buscar realmente trazer ali os direitos, né? Embora a gente sabe que na prática algumas coisas não são bem tal como tá no papel, né? Mas o Brasil, desde o início, ele assinou, participou ali da ONU, ele inclusive foi um dos 48 países que votaram a favor da Declaração Universal. E veio depois, utilizando da declaração como base para a nossa Constituição atual. Então é isso, o Brasil tem bastante participação na busca, né, constante aí de efetivar esses direitos
universais, esses direitos humanos universais. Agora, quando o governo não garante, por exemplo, o acesso de crianças à escola, está infringindo a declaração? Ah, interessante. Porque, infelizmente, até no Brasil, em vários países, há alguns lugares que as crianças estão estudando de forma deplorável, né? Sim, olha só. Nós temos sim, inclusive que eu não decoro artigos, pode. tá? Nós temos um artigo, mas eu vou falar para você vai buscar em casa a leitura. Artigo 26 da Declaração Universal, que ele aborda justamente sobre a parte de educação. Que ele coloca? A declaração aborda sobre educação? Sim, nós temos sobre isso. E lá tem que todo ser humano tem direito à instrução. Opa, que bacana, instrução. E aí ele vem colocando que deve ser gratuita a instrução elementar e fundamental. E ainda coloca mais, que a elementar deve ser obrigatória. Então tem ali, aí se a gente vê, infelizmente, se a gente não vê isso na prática, falha, às vezes aqui nós temos do Estado, falha talvez do cidadão de não fiscalizar, de não monitorar, de não cobrar, de não denunciar a não efetivação desse direito, porque está lá, o Brasil é signatário, o Brasil assinou a declaração, ele faz parte, ele votou a favor. E está lá bem específico que a criança ela tem esse direito à instrução, não é? E é isso, eu acho que eu respondi um pouquinho a sua pergunta. Sim, sim. Diariamente vemos, continuando aí na pergunta, diariamente vemos violações, né, desses direitos em todas as camadas da sociedade. Qual a sua opinião? Então, e aí eu trouxe até algumas reportagens, né, a gente falando em violação de direitos humanos. Recentemente eu estava lendo, até pelo próprio site da ONU, umas notícias muito tristes. Tivemos agora, 4 de dezembro, lá no Iraque, uns acontecimentos ruins, tivemos mortos, feridos. E sabe o que estava sendo violado ali? Quais eram os direitos que aquela população estava cobrando? Simplesmente, gente, direitos que já estão na declaração, que é o quê? Emprego. Querem o quê? Direito ao voto, a poder votar livremente, fim de corrupção, melhores condições, dignidade, né? Dignidade humana. Nós temos o quê? Valor respeitado, emprego, tudo isso eles têm lutado. E aonde? Lá no Iraque. Eles também são signatários, né? Então, que eu acho? Vamos lá, o que eu acho sobre tudo isso? Eu acho que os países, eles, principalmente esses signatários, eles estão diante de eu coloco, são direitos self-service. Self-service. Já vou falar no direito self-service? Eu criei esse, que é o quê? Eu assinei um contrato, tem vários direitos lá disponíveis, porém, na hora que eu vou passando com a bandeja, eu só coloco ali o que eu bem quero, o que eu quero cumprir, o que eu acho conveniente para eu atender a sociedade, para eu respeitar, enfim. Então, eu acho que nós estamos diante de um momento de direitos self-service. O Estado, os países, eles colocam nessa bandeja os direitos que eles bem pretendem cumprir e outros eles deixam de lado. Só que eu acho que nós, como cidadãos, todo ser humano deve o quê? Deve buscar defender esses direitos. Nós já temos ali uma carta muito importante, uma declaração de extrema importância, que tem ali todos os nossos direitos básicos. Então, a gente tem que buscar defender esses direitos. Nós temos o quê? Que fiscalizar, denunciar, aqueles que não estão cumprindo. Vamos buscar responsabilizar esses que estão violando os direitos? Vamos denunciar, julgar, responsabilizar, né? Eu acho que é o nosso papel.
E é isso, é a minha opinião, em especial se tratando de direitos sendo violados. Uma penúltima pergunta. Quais os progressos nesses 71 anos? Uau, teve, né? Aí você pergunta, Karine, mas todo dia eu ligo a TV e tem lá várias notícias ruins. Ah, eu só vejo notícia ruim, acesso à internet, só notícias ruins. E aí, realmente, de fato, essa declaração funciona? Funcionou? Teve progresso nesses 71 anos? Se você for pensar, Luiz, em 71 anos, vamos voltar lá de novo a 1948? Como é que era naquela época? Mulheres podiam votar? Tínhamos liberdade de expressão? Tinha muita tortura? Tinha. Atualmente você ainda ouve falar escravidão. Mas se você analisar, em 71 anos, tivemos progresso? Tivemos, muito. Mas é um grande desafio ainda a ser buscado, que é a efetividade desses direitos. É uma luta muito grande. Eu acredito que não vai acabar a busca para desses... Há muito a que ser feito, né? Há muito a que ser feito e ainda temos muitos desafios ainda pela frente. Declaração, a última pergunta. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Realidade ou utopia? Olha, uma pergunta bem um tanto... Porque no papel ali é tudo lindo, é tudo bonito. Se os estados, os governos, o poder público, né, colocassem em prática, os cidadãos também, que são conhecedores, certamente eu acho que o mundo seria outro. É a minha opinião. Com certeza, com certeza. O que você acha? Sabe o que eu penso em relação a essa declaração, esses direitos humanos? Nós estamos diante de direitos para privilegiados. É uma realidade, você me perguntou se é realidade ou utopia, né? Não é uma total utopia, na minha opinião, na minha visão. Mas também não é aquela realidade 100%. Então eu digo que seja uma realidade privilegiada. Realidade privilegiada, palavra-chave. O que seria isso? Não, o que seria isso? O que seria essa realidade privilegiada? Nós temos aqui direitos que são para todos e deveriam ser para todos, certo? Mas estão sendo usados para todos? Não, só para alguns. Então, nós estamos diante de uma realidade que é para privilegiados. Então, alguns que usufruem desses direitos humanos, eles são privilegiados. E aí, o que nós, você que está nos assistindo, deve fazer? Buscar defender esse direito que já existe, já é consagrado, já está pautado ali. Inclusive, por mais que a gente, reforçando, por mais que a gente tenha uma declaração que não tenha força de lei, o Brasil aí participa de pactos internacionais, inclusive nós temos 2, que esse sim tem força de lei e ele simplesmente vai trazer ali aqueles direitos civis, políticos, econômicos, sociais, né? Então esse sim tem força de lei. Então nós, você que está assistindo, o que tem que fazer? Defender esses direitos. Dê uma lida, busque informação. Aqui nós estamos já tentando passar o máximo para vocês. Então, defendam, fiscalizem, monitorem, cobrem dos seus governantes, cobrem ali na comunidade, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, enfim. Vamos fazer valer esse direito, que às vezes diminui a utopia. Muito bem. Né? Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente, parabéns novamente à TV Santa Luzia por por prestar essas informações para todos. E onde encontrá-la? Quais o seu endereço nas redes sociais? Então, atualmente, eu sou servidora da Universidade Estadual de Goiás, Campus Lusiânia, UEG, e você pode entrar em contato comigo também pela própria universidade, nas redes sociais, é Karine S. Guimarães, segue lá. Se tiver alguma orientação, alguma dúvida que queira ser esclarecida, só entrar em contato. Muito bem, o que é bom dura pouco. O nosso programa vai ficando por aqui, mas você pode revê-lo aqui nas páginas da TV Santa Luzia. Entre no site www.tvsantaluzia.com.br. Até na próxima segunda-feira, às 17 horas. Fiquem com Deus.